Bora, fiel, se liga agora na análise do Fábio Santos sobre o título do Corinthians e o Fábio Luciano, e também já projetando a sequência para a temporada do Corinthians. Agora essa semana já é pensar no Campeonato Paulista, quinta-feira tem Capivariano e no domingo já tem um clássico contra a Porcada na Neoquímica Arena. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Estão mais enrolações? Bora pro vídeo. Somos minoria hoje, Luiz Fabiano. Não, mas eu quero saber, você está triste ou feliz? Feliz ou triste? Ah, isso aí já pega o Capita de jeito. É, Capitinho. Que isso, hein, Capita? Que só Eu só te ajudo, eu só te coloco na boa e você com essas brincadeirinhas. Perdeu, você tá triste. Por isso, eu tô triste No pela derby, derrota da quer salvar. Fonte. É isso, Eu não posso abandonar meu parceiro. muda o foco. É parceria de sofrimento. Parceria de sofrimento. Conseguiram perder pro Guarani com o jogador a menos desde a metade do primeiro Nem tempo. me lembre, Plihá. Nem me lembre. Nossa, Não vai dar pra macaquinha, não. A Ponte Vai Preta, dar, infelizmente, vai como é cair que no Paulista. é do céu ao inferno subiu do da C mês pra pro B. outro. Como é que Mas pode? vamos pra Supercopa? Olha lá, Fábio Santos, feliz da vida. Luizão. Feliz da vida, Luizão. O Luizão é o quê? Ah, não. Eu tenho revelações. Apareceu umas imagens ali pra gente que mexeram com o grupo. Apareceu umas imagens ali. Não tô sabendo, não tô por fora. Viu? Você não passou no olho? Não, velho, vocês falam muito, não dá. Não, mas você não viu? Santi, eu não vou prepara mostrar a pro imagem. Fora Esporte, porque é sacanagem. Não sei se o cara quer que mostre, mas pra você eu vou mostrar, porque não faz muito tempo. vontade. Olha isso aqui, ó. Olha ele, ó. Olha que Aí, traião. meu, que decepção, bicho. E aí, quando os que caras independentes colam no Luizão, por causa do Alex Silva, do Pirulito, grande Pirulito, o que você fala? Ah, eu falo que eu sou tricolor. Mente pros caras. Dança conforme a música, né? Hora dessa, vai brigar? Não quero confusão, é só gigante, pô. Uma coisa, por falar no nosso grupo, uma coisa me chamou a atenção. Ontem, quando acabou o jogo, o Fábio Luciano, independentemente de torcida, nesse caso ele estava realmente dividido, o coração é bem divididinho mesmo. Sim, é dividido. Tem a cota Ponte Pretana e bem dividido Exato. Corinthians e Flamengo. Mas quando terminou o jogo, você escreveu, o Corinthians fez o jogo perfeito. O jogo perfeito, Plihá. Foi tudo isso, Capita? Muito boa Boa noite. noite, Plihá. Boa noite a você, meus parceiros. Boa noite a todos. Na minha opinião, sim, né, Plihá? A gente vai analisar o Flamengo, né? E eu não vou diminuir o título do Corinthians, de repente, por uma má atuação do Flamengo. Então vai chegar a hora do Flamengo também. Mas olhando para Corinthians, Plihá, e quando eu falo jogo perfeito, é porque taticamente o time fez tudo que o Dorival planejou. Isso no sistema tático, nos encaixes de marcação. O Raniel, em alguns momentos, ele foi volante, em alguns momentos ele foi zagueiro. O Corinthians conseguiu bloquear muitos movimentos do Flamengo pelas beiradas do campo. O Corinthians teve jogadores ali, o Bidon e o André principalmente, que foi uma escolha do Dorival, e tiveram atuações destacadas. Enfim, o Yuri teve uma atuação um pouco abaixo, na minha opinião, durante os 90 minutos, né, na maioria do jogo, mas fez o gol que deu o título, fez um gol também que a gente vai analisar um pouco com relação ao VAR, mas é isso, Plihá, o Corinthians fez um jogo muito inteligente, o Corinthians fez um jogo que a gente sempre fala, quando a gente fala de Corinthians, o Corinthians tem um 11 muito forte, depende do dia, depende da maneira como eles se comportam, e ontem o Corinthians fez um jogo, enfim, tecnicamente e taticamente muito bom, criou muitas oportunidades, bola na trave, gol impedido, sufocou o Flamengo em alguns momentos, marcou sob pressão, quando abaixou um pouco a linha também teve uma segurança defensiva, sabe que mesmo o Flamengo não jogando tão bem, você tem que jogar bola, você tem que fazer os movimentos corretos para conseguir a vitória, e parabéns ao Corinthians, parabéns à fiel torcida, um título importante, mais um título importante para o Corinthians nessa sequência, né, que 2 títulos no ano passado. Torcida com mais de 180 ônibus. 184 ônibus. Exatamente, parabéns à fiel. É a que fez torcida uma que linda mais festa. viaja no Brasil. Para jogo não tem igual. Ô, Pri, você lembra que semana passada qual foi a sua pergunta que você me fez? Se o estádio tá dividido? Sim. Tava mesmo. Tava mesmo. Tá respondido. Agora, Binho, agora eu vou te fazer outra pergunta. Campeonato Paulista, Paulistão 2025. Corinthians e Palmeiras. Mesmo levando em consideração a rivalidade, favoritaço Palmeiras. O que deu? Corinthians. Na hora do jogo especial, do jogo grande,
Corinthians. A história se repetiu num mata-mata da Copa do Brasil. Mais pra frente, na mesma Copa do Brasil, a Copa do Brasil vencida sobre o Vasco, na semi, Cruzeiro e Corinthians, depois daqueles 3-0 do Brasileiro, vai passar por cima. Corinthians, ontem, Flamengo, perdeu 2 jogos, perdeu pro Fluminense, pro São Paulo, não vai perder o terceiro, não pode esquecer. O Corinthians vai tomar uma chapuletada. Deu Corinthians com autoridade. O quanto disso tem o dedo de Dorival Júnior. Boa noite, Plirra. Boa noite, meus amigos. Boa noite, fã do esporte. Eu acho que mais do que isso, eu acho que essa equipe entendeu que a gente já cansou de falar aqui, né? Que essa equipe escolhe jogos, que os 11 titulares batem de frente com qualquer outra equipe. Eu acho que esses jogadores entenderam isso. E realmente eles escolhem jogos para jogar porque sabem que o elenco não tem uma fartura dentro do elenco que te faz jogar um campeonato de pontos corridos e bater de frente com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Flamengo. E nesses jogos decisivos eles dão essa resposta, eles já têm essa confiança, sabe que o torcedor apoia. E foi assim com o Palmeiras ano passado, foi assim com o Cruzeiro, foi assim em jogos grandes também, dentro do próprio Campeonato Brasileiro, em clássicos também, que sempre deu uma resposta super positiva, e dentro de tudo isso tem um treinador que não sei se por coincidência ou não, ou se realmente isso faz parte do trabalho dele, que é muito copeiro, cara. Eu acho que os títulos falam por si só, né? Já tem 3 ou 4 Copas do Brasil. Em jogos de mata-mata também ele sabe armar a equipe de uma maneira muito positiva. Pra você ontem, qual foi o maior acerto dele? Eu acho que a mudança de esquema E pra você ver como é relativo, né? O Palmeiras jogou com o Flamengo assim no Maracanã, aquele jogo que toma 3-1, 3-2, e tentando individualizar a marcação, e foi o Abel, a gente criticou o Abel por causa disso. E o Dorival optou, e ele falou isso, deixou claro isso depois do jogo, que individualizou muito as marcações durante o primeiro tempo, e a equipe comprou essa briga, principalmente jogadores de frente, fazendo uma marcação-pressão, e deu muito certo, como não tem o certo e errado, às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas eu acho que ele foi corajoso nesse sentido, de mudar o esquema, né? A gente não tinha visto o Corinthians jogar dessa forma, ainda com jogadores de virose, né? Por exemplo, o Yuri era um dos jogadores que estava... Entre membros da comissão técnica e jogadores, 26 com virose. E exigiu muito fisicamente desses caras, né? A escolha de colocar o André na equipe também foi uma escolha acertada, porque é esse cara que dá essa intensidade no meio campo, né? Junto com o Bidon, o Carrilho um pouco mais na cadência, mas os outros dois pegando o tempo inteiro. Eu acho que a postura do Corinthians, desde o começo do jogo, você já via que era uma postura diferente. O Flamengo, por si só, tem uma equipe mais técnica, a gente sabia que ia ter a posse da bola, mas só que são sinais, assim, desde o começo do jogo, uma dividida que é comemorada, a briga pela bola, a rotação do Corinthians, você via que era uma rotação diferente, e precisa realmente, para jogar com equipes com essa superioridade que o Flamengo hoje tem das demais outras equipes, né? Então o Corinthians entendeu tudo isso, e por isso que fez um grande jogo, muito mérito do Dorival, muito mérito dos jogadores terem comprado essa ideia do Dorival e ter conseguido colocar em prática isso no campo. Então foi um título muito merecido, do começo ao fim da partida, né? Eu perguntei pro Santi, nosso amigo flamenguista, né? Se em algum momento ele acreditou que o Flamengo pudesse, porque pra mim, por mais que você tá ali com um jogador a mais, 1-0, em momento algum eu vi que o Corinthians iria deixar passar essa chance de conquistar esse título, né? E eu acho que isso os jogadores demonstraram desde o começo da partida. Luizão, a impressão que eu tive, não sei se você pensou parecido ou achou a mesma coisa, foi que o Dorival montou o time pensando única e exclusivamente naquele jogo. Ganhar aquele jogo, ser campeão da Supercopa. E o Felipe Luiz, que já teve a pré-temporada maculada pelo começo ruim do time sub-20 no Campeonato Carioca, o time profissional foi meio que chamado às pressas, entrou em ação antes do que o programado. O Felipe não quer perder completamente essa preparação para uma temporada extensa, onde ele, mais do que ninguém, sabe que será cobrado até o último jogo por todos os títulos. Se faltar um, já vai ter alguém chiando. E o Felipe montou o time pensando nos outros jogos, nos futuros compromissos. Tanto que Cebolinha, que vinha bem, não começou o jogo. Everton, que contra o São Paulo fez um bom jogo, não começou o jogo. E Jorginho e Arrascaeta, que entraram contra o São Paulo muito mal, entraram pela primeira vez na temporada. E a partir da entrada dos dois, por incrível que pareça, porque são dois excelentes jogadores, o São Paulo passou a dominar o jogo. Claramente os dois ainda estão muito distantes de uma boa forma. Começar com os dois para um jogo decisivo talvez não fosse o mais indicado.
Foi mais ou menos isso? O Dorival jogou para ganhar e o Felipe mais um jogo? Boa noite ao Fã de Esporte, boa noite meus colegas. Eu acredito que sim. Só pela postura dos jogadores em campo, o Dorival montou o Corinthians para ganhar a final, para disputar uma final e para ganhar. Já no caso do Flamengo, com todos os seus problemas, meio que eles estavam mais desfilando, jogando mais um jogo e na cabeça deles que Ou tocando a preparação. a qualquer momento a gente vai fazer um gol e tal. E não foi isso que a gente viu. A gente viu um Corinthians muito forte. Tem que exaltar o Dorival, que é muito inteligente nos outros jogos também, mas nesses principalmente, né? Então, o Corinthians teve uma noite perfeita, né? De valorizar também a formação do Corinthians, né? Porque a gente fala do Bidon, por exemplo, né? Um exímio jogador que veio da categoria de base e o Dorival falou depois. Que teto que você vê no Bidon? Você que conhece muito bem o futebol europeu, a elite do futebol mundial, enfrentou os maiores jogadores do mundo, os maiores times do mundo. Você acha que o Bidon é de que tamanho? Eu acho que ele é dos grandes, pela inteligência que ele tem. Para jogar em time grande lá fora? Barcelona, pô. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Calma aí, se você olhar, o Pedro da Fiel. Você olhar a maneira como o Bidon joga e a maneira que o Barcelona joga, é lógico que tem um caminho a ser percorrido, mas combina demais, assim. Você acha que ele tem Eu acho que ele tem para isso tudo? Eu tenho quase certeza disso. Porque a leitura de jogo, a gente já falou sobre isso, né? Então a leitura que ele tem de jogo é algo que impressiona, porque os movimentos dele já estão meio que estabelecidos já. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouco do gol do Corinthians, né? Então antes da bola chegar nele, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Aliás, o que você achou do Varela estar em cima do Gustavo Henrique? Sim. Eu acho que a jogada ela foi muito bem feita, ela foi muito treinada e muito bem feita, porque quando sai o escanteio, você percebe que os jogadores do Corinthians já tinham aquela jogada na cabeça, assim, a bola vai circulando e os caras quase que nem olham pro companheiro, assim. E aí tem uma movimentação do Gustavo Henrique, porque assim, quando... Foi a bola parada direta pro Gustavo Henrique. E assim, Plirra, o Gustavo Henrique, ele fica sempre no segundo pau, nas bolas paradas, né? Então, ela é tão bem feita que ela faz a bola, ela gira, o Corinthians faz a bola girar e o Gustavo Henrique, ele sai do segundo pau de um lado para ir para o segundo pau do outro. E isso ele já quebra toda uma marcação dos jogadores que teriam essa responsabilidade, assim, porque é quase que uma troca de marcação. E aí, na minha opinião, eu acho que isso é treinado até o ponto do Gustavo Henrique procurar um dos jogadores mais baixos para ganhar essa disputa, assim. Então, acho que foi muito bem ensaiada. Na minha opinião, não é algo do jogo, assim, que acontece porque os caras foram tocando a bola e achando o espaço. Eu acho que foi muito bem treinado e aí, quando dá resultado, assim, mais um mérito pro Dorival, mérito dos jogadores de entenderem que aquele era um momento bom para fazer essa jogada e aí quando isso tudo acaba sendo premiado com gol, isso tem um valor muito grande. Isso é muito mais mérito do Corinthians, né, Luizão? Por causa que, conforme a bola já... Essa é a intenção de você fazer um escanteio curto ou mexer a bola para realmente desorganizar a defesa. A partir do momento que já toca a bola, tem o segundo, o terceiro passe, já é uma nova jogada. Aí todos os jogadores do Flamengo já estão voltando para suas posições. Então o Varela já está como lateral, os zagueiros já estão centralizados. Aí sim, e essa bola é muito difícil pro lateral realmente. Você tá correndo de costas, o zagueiro é muito mais alto que você, tá vindo de frente. Então acho que, na minha opinião, é muito mais mérito do Corinthians, né? Uma jogada muito bem trabalhada do que demérito do Flamengo. E eu queria exaltar também a defesa do Corinthians, que teve muito bem a defesa do Corinthians, e exaltar a entrevista do Memphis e do Dorival depois. Isso mostra o quê? Mostra que... O que você gostou das entrevistas? Da entrevista deles entenderem qual é a situação do Corinthians hoje, o que o Corinthians precisa hoje, precisa evoluir. O Memphis deu a entrevista em português, falou que precisa de mais 2 ou 3 jogadores para que ajudem eles e tal. Logo em seguida vem o Dorival dar entrevista e fala a mesma ideia do Memphis. Então você vê que o Dorival conseguiu colocar na cabeça dos jogadores a realidade também do clube.
e de uma maneira positiva. Por isso, todos os jogadores estavam dando a vida, todos os jogadores estavam juntos, todos os jogadores tinham um plano de jogo, então todos fizeram na melhor performance aquele plano de jogo. Luiz, não é nenhum tipo de provocação de fazer essa pergunta, não. Jogar essa pra você, tá? E o Carrascal, hein, Luiz? Última bola do primeiro tempo, soltar o braço na cara do Bidon. Infelicidade, num lance já praticamente morto. Na era do VAR, né, Luiz? Na era do VAR. Embora o VAR ontem estivesse dando Fechou pipoco o braço. toda hora. Infelizmente, foi bem expulso, né? Não tinha o que fazer, né? Ele foi querer sair do jogador, mas deixando o braço. E acabou pegando no rosto do Bidon e uma expulsão justa, né? Tinha que Não ser tem como não expulso. Não tem não- como. não expulsar. A imagem é clara, então não tem como. O Corinthians fez uma excelente partida, o Flamengo deixou muito a desejar. A gente esperava muito mais do Flamengo, mas eu vou exaltar o trabalho do Dorival Júnior, porque se fosse um técnico português tivesse ganho tudo que o Dorival ganhou nos últimos anos, nossa, ia ser né, o melhor do mundo, né? O Dorival, ele foi para o São Paulo numa situação, né, difícil. E vamos falar, o São Paulo não vencia nada mais importante desde 2012. Desde 2012 que foi a 11 anos, foi a Sul-Americana. Sul-Americana. Dorival chegou lá, fez um excelente trabalho, consegue montar um time Mas competitivo. só pega as Copas do Brasil do Armar. Dorival. Das 4 que ele ganha, em 3 ele não tinha notadamente o melhor time. sim. O Santos, de 2010, foi uma surpresa também pelo trabalho do Dorival. Muito mérito na montagem dele, claro. Sim, claro. Sempre. O São Paulo e o Corinthians do ano passado. Sempre com time. O Flamengo, beleza, era super favorito. Mas nas outras 3 O Flamengo, sim, com fartura, né? A gente vê aí o Abel, que desde quando chegou, sempre pegou um clube estável, tranquilo, Abel com no Palmeiras. dinheiro, no Palmeiras. Com dinheiro, com boas contratações. Lógico, é muito bom também, porque Sim. tem que fazer o time jogar. Mas agora, tudo que o Dorival fez durante esses anos, cara, para exaltar. Infelizmente foi para a seleção também num momento péssimo da seleção, não teve muito tempo, acabou saindo, mas pega o Corinthians o ano passado, naquele turbilhão, né? Primeiro jogo que Falavam que o elenco do Corinthians... tomou a lambada Sim, no Flamengo no Maracanã. sim. Que o elenco do Corinthians é um elenco ruim, que vai brigar rebaixamento, tudo. Pau no Palmeiras. Aí, pau no Cruzeiro. Campeão. Flamengo. Então, assim, Dorival, eu tive a felicidade de conversar com o Dorival no São Paulo. Muito boa pessoa, cara agradável. Então, Dorival, você é gênio, cara. Você tá de parabéns. Você é fera. Dorival Júnior será, ao lado do filho do Lucas Silvestre, os bolas da vez dessa semana. Gravaremos o programa na quarta-feira. O Fábio Santos está nessa missão também. Fabinho, comparação, não vou nem comparar os técnicos, mas vou falar da idade deles. O treinador com mais estrada num jogo eliminatório, nesse caso não era nem mata-mata, era só mata, ele leva uma vantagem? Eu acredito que sim, Pli. Eu acredito que faz diferença por experiência. Tudo na vida é experiência, viveu, né? Por a gente já ter passado por essa situação, por mais que o Felipe tenha uma carreira brilhante como jogador, é tudo muito novo pra ele. Ele tá 1, 2 anos como treinador de uma equipe profissional, já ganhou tudo que podia ganhar, né? Mas nesses momentos, ainda quando você pega um cara com um pouco mais de bagagem, ele leva uma certa vantagem. Isso quer dizer que o cara vai ganhar ou ele vai perder? Não, mas... Em questão de experiência, eu acho que faz diferença. A gente pode falar um pouco já do Flamengo e do Felipe? Pode à vontade. Eu acho que a questão que a gente falou do Arrascaeta, de começar com o Arrascaeta e com o Jorginho, eu acho que nem foi o principal erro. Porque é difícil você deixar 2 caras desse tamanho também no banco de reserva, né? Mas eu acho o tempo que principalmente o Arrascaeta permaneceu no jogo. Eu acho que o primeiro tempo já dá pra ter feito uma leitura, e semana passada a gente tava montando o time ideal aqui com o Paquetá, e muitos de nós colocou o Paquetá mais aberto pela direita, e na esquerda a gente até colocou o Carrascal. E eu acho que já é uma forma de se pensar mais adiante,
que não sei se é a maneira mais exata, porque o Flamengo ainda depende de um jogador de velocidade, um jogador que dê um pouco mais de Acho que profundidade. essa formação perde profundidade. Perde profundidade, perde o drible, o 1 para 1, eu acho que fica muito mais fácil de marcar, você acaba tendo muito mais a bola, né, porque são jogadores que gostam da bola. Tanto o Plata já foi um jogador que já deu mais essa profundidade, mas o Plata ainda gosta, com o pé trocado, um esquerdo jogando pela direita, o Carrascal destro jogando pela esquerda, são jogadores que têm essa tendência a vir jogar por dentro, então é mais fácil você marcar essa jogada por dentro, né, e tanto o Alexandre já não é um jogador que passa tanto para dar profundidade pelo lado esquerdo, Varela menos do que o Royal pelo lado direito, então já é um esquema que dá para se pensar, você não abrir mão de jogadores com velocidade, que dá essa profundidade, e o primeiro tempo eu acho que já tinha mostrado isso, e ele já não trocar no intervalo me soou estranho assim, sabe? Porque poderia ser no lugar de qualquer um do meio campo, tanto do Carrascal, quanto do Arrascaeta, ou do próprio Plata, em jogar com um jogador mais de velocidade, ele demorou para fazer essa... Você colocaria o Cebolinha ou o Lino? É indiferente, são jogadores da mesma função, hoje de repente... Até a opção do Bruno também, né? Hoje de repente o Cebolinha até vive um melhor momento do Lino, mas eu digo mais por característica, sabe? Que você conseguiria largar de repente um pouco mais o campo. Tem o drible, né? Esses jogadores têm o drible, que ele consegue clarear um pouco mais o campo. Então acho que esse foi o principal erro assim do Felipe, mas óbvio que é um começo de temporada, ele tem tentado ainda achar a melhor formação para essa equipe, e eu não tenho dúvidas que durante a temporada o Flamengo não vai ser essa derrota que vai mudar. Então é isso, Fiel. Eu vou terminar por aqui. Eles vão começar a falar mais do Flamengo agora, dos jogadores do Flamengo. A parte do Coringão já tá aí. Então é isso, mano. Cara, o Dorival e o filho dele vão ser o bola da vez. Então, sabadão, lá pras 8h30, entre 9h30, vai ser bola da vez. Espero o cortezinho no canal. Não dá pra gente colocar inteiro, né? Porque tem 1 hora. Normalmente eu separo algumas melhores partes ali. Mas a parte final é no canal do YouTube da ESPN mesmo. Então agora, preparar pra essa semana. Quinta-feira tem Capivariano, se eu não me engano. Eu acho que vai com o time reserva, ou misto. Porque domingo tem clássico. E ganhar do Palmeiras, ainda mais em casa, né? Perder nem pensar, cara. A gente pode nem pensar em perder pra esses caras na Neoquímica Arena aí. Dependendo, a gente pode até ultrapassar eles no domingo, né? Então agora descansar alguns jogadores. Esse título contra o Flamengo dá uma moral enorme pro time, pro restante da temporada. A gente começou meio desacreditado e tal. O time não tava engrenando direito e tal. Até que jogava bem, mas pô, claro que teve jogos aí, por exemplo, contra o Santos, que a gente tomou que ligou no último minuto, um gol roubado com uma falta que não foi. Outros lances também que prejudicaram a gente, mas a gente tem que ter paciência, que é início de temporada. Os caras mal tiveram tempo de descanso do final do ano, saíram de férias dia 22 de dezembro, voltaram dia 3, então pouquíssimo tempo para descansar, então a gente vai ter que ter um pouco de paciência com o time do Corinthians. Quem sabe já alcançar mais uma finalzinha aí com o Paulistão, tentar levantar esse bicampeonato do Paulista consecutivo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.